Olá, graça e paz, como é que você está? Está bem? Nós estamos bem também, estamos felizes. Mais uma semana passamos bem, Deus nos acompanhou, os anjos de Deus estiveram ao nosso lado e nós estamos aqui para mais uma classe, você também para mais uma classe da Escola Sabatina. E olha que maravilha, já estamos iniciando mais uma lição, mais um trimestre. Falando em lição e trimestre, já tem a sua lição ou ainda não? Se você não tiver lição, preste atenção naquele telefone que o Kevin vai botar ali. Solicita a tua lição. Nós já temos uma aqui esperando já. Alguém, né, vai vir aqui buscar na igreja a lição. Que maravilha. Se você quiser buscar aqui pessoalmente, pode vir também. Se não tiver condições, não importa onde você esteja, nós vamos mandar uma lição para ti gratuitamente, tá bom? Não esquece de compartilhar, não esquece de dar o seu like, tá? Dá teu joinha lá, manda um abraço para nós, que a gente vai ficar feliz de receber o seu abraço, mas nós queremos também dar o nosso abraço para você. A lição desse trimestre vai falar de temas do Evangelho de João. Eu só vou contar para você o seguinte aqui, ó, já demos uma olhadinha, já vimos no geral da lição, vai ser surpreendente essa lição, vai ser muito bom, você vai amar, e essa lição vai mostrar quem realmente é Jesus Cristo, certo? Então, participe, compartilhe, ore por nós, tá? E eu queria, para começar uma lição especial como essa, a gente tem que ter pessoas especiais, né? Eu quero apresentar para vocês aqui o meu grupo seleto. Como é que estão os meninos? Grupo inédito. Inédito, isso aqui é inédito, primeira mão. Primeira vez que a gente passa essa lição. Não, essa é inédito. E na data de hoje, então mais inédito. Vocês estão bem, meninos? Fora o cansaço? Bem, tudo ótimo. Graças a Deus, tudo bem. Que bom, nessa lição nós já tivemos uma grande surpresa, né? O autor, de uma forma formidável. Eu pensei que ele ia seguir a ideia da lição de Marcos. O autor já veio com uma ideia totalmente diferente, né? Não começou nem no capítulo 1. Não, né? Começou bem, ele começou bem. Começou bem diferente. Então, assim, você vai se surpreender com essa lição. Agora, aquele momento gostoso que a gente gosta, que é o momento da oração, certo? Então, não esquece de orar por nós, enquanto nós estivermos orando por você. Joel, você pode orar para a gente? O Joel vai interceder. Enquanto ele intercede, por favor, coloque o teu pedido na mão de Deus. Deus vai atender com todo carinho no tempo de Deus. E uma coisa eu vou dizer para você assim, ó, se às vezes você está orando, pedindo um milagre, pedindo uma coisa para Deus, dá uma olhadinha na tua vida, vê se ela está assim, em dia com Deus, está em dia com Deus, está demorando? Então é porque não está na hora ainda. E quando Deus manda, vem sempre melhor do que aquilo que a gente pede. Confia em Deus. Não deixa a fé de jeito nenhum estremecer, tá bom? Você ora para a gente, então? Amado Deus, graças nós te rendemos nesse instante, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. E até aqui tem nos ajudado, Senhor. Sim, meu Pai. É um prazer estarmos aqui para aprendermos mais, compartilharmos aquilo que nós aprendemos, receber luz dos céus, onde nossa compreensão aumenta, onde a nossa vida é transformada através das Escrituras. E a lição da Escola Sabatina é uma ferramenta incrível para nos levar ao estudo da Bíblia. Amém. Que os temas que forem estudados neste trimestre, eles possam chegar ao coração e falar as necessidades das pessoas. Amém. Que aqueles que estão nos assistindo possam desfrutar deste momento também. Por favor. Que o Espírito Santo esteja falando ao coração delas e ao nosso coração também neste momento. Amém. Tudo isso nós pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, se você tem a tua Bíblia, pegue na mão a Bíblia agora, ou no celular, onde você tiver ela. João, capítulo 20, verso 30 e 31. Esse é o verso que para os novos, né? Tipo Joel, Kevin, é para memorizar. Agora, para a nossa idade, Elton, nós que estamos um pouco mais novos, é só para a gente ler. E repetir. Repetir e ler de novo. Então vamos lá, o versinho para memorizar. Jesus fez diante de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam em Jesus, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que, crendo, tenham vida em seu nome. Quando a gente dá uma olhada, né? É o que você falou, o versinho já está lá no final do livro de João. Quando a gente pega esse verso, essa informação de João,
Eu fico às vezes imaginando quanta história, se fosse contar de cada milagre, nós teríamos na Bíblia, hein? João ele vai finalizando o livro dele, né, com o mesmo objetivo do início. Aqui diz assim que os sinais foram dados para que creiam que Jesus é o Cristo. E João, no início da lição de Marcos, a gente falou as características daquele evangelho. O João tem uma característica bem diferente de todos os outros, mas aqueles que vão acompanhar a lição durante o trimestre, que vão estar estudando, vão perceber algo muito interessante. João, a preocupação, o objetivo do livro de João é mostrar Jesus como Deus, Jesus divino. Tanto é que a abertura, né, de João já fala isso. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, e aí tudo que acontece no livro de João, né, o autor vai trabalhar os sinais aqui nessas duas primeiras lições, com o objetivo que está aqui registrado no verso áureo, né? Jesus fez muitos sinais, mas esses foram feitos com o objetivo de mostrar que ele era o Cristo. Eu acho que até a visão, quando João coloca, né, esses sinais e ele escreve o livro, a gente começa a ver já no que vamos estudar nessa lição 1, que o propósito da forma com que João relata os sinais, né, é para deixar sem dúvida mesmo, né? E qual a importância disso hoje, Elton? Essa importância hoje para nós é bem claro de que Jesus, né? A explicação que João traz para nós é de que Jesus realmente era Deus, né? Como Joel já disse. A gente vê que esse evangelho foi escrito muito mais tarde que os outros, né? Bem lembrado. Mateus, Marcos e Lucas, eles foram escritos antes, né? E eles dizem que o evangelho de João foi em 90, né? 80, 90, depois de Cristo. Então ele já estava mais velho, né? E com certeza alguma coisa estava acontecendo nessa época que João teve que enfatizar isso, né? Explicar melhor, que os outros evangelhos a gente vê assim as ações de Jesus, o que ele fez, né? E João ele se preocupa muito em falar quem é Jesus, né? Então alguma coisa estava acontecendo, provavelmente estava acontecendo na igreja, que essa geração nova que não teve contato com Jesus estava assim duvidando da divindade de Jesus, provavelmente isso. Eu vou pegar um gancho seu. Eu estava escutando o Dr. Rodrigo Silva, ele estava num podcast com mais 4 a 3 pastores, e uma coisa ele chamou a observação é o seguinte: ele disse assim, que nem os pastores hoje, formados em teologia, estão preparados para as descrenças que estão vindo de uma forma tão sutil que elas estão. Então eu fico imaginando assim, se já na época de João já viu uma necessidade de criar vamos dizer, esses sinais, vamos dizer, como se fosse placa de sinalização. Até o autor coloca isso, né, na parte de sábado. Para a gente identificar quem é Jesus naquela época. Imagina a necessidade hoje do poder do Espírito Santo atuando, que ele é o autor da lição, né, ele que inspirou a Bíblia, né, para mostrar Jesus hoje, a divindade de Jesus para nós. E o que eu acho interessante, já começando na lição de segunda-feira, de domingo, sobre o casamento em Caná. O autor chama a atenção disso. Eu nunca na vida, eu já tinha pensado nisso. Jesus, quando manda Moisés, Deus, quando manda Moisés tirar o povo, qual foi o primeiro milagre que ele mandou fazer? Transformar água em sangue. João, para mostrar, quer dizer, isso era para mostrar que Deus era Deus. Bom, o Nilo é o Deus de vocês, então vai virar sangue. João, para mostrar a divindade de Jesus, usa o primeiro milagre, que também foi usado em Marcos, numa visão diferente. E agora? Bom, eu dei um repasse, né, superficial na lição da semana que vem. Eu dei uma olhada assim,
E eu percebi que essa é uma característica que o autor usou, uma característica do autor, em fazer paralelos que tem tudo a ver, tá? Achei interessante. Com Moisés e com o Antigo Testamento, mostrando que Jesus ele teve paralelos muito similares, com objetivos também similares, né, para o povo judeu, assim como Moisés teve para com o povo de Israel quando saiu do Egito. É uma forma de Deus trabalhar. A Bíblia, sabe, assim, me passou, vou só dar um exemplo aqui, tá? A Bíblia faz algumas colocações que a gente tem uma mente muito limitada para a leitura bíblica. Então, por isso que é importante a gente estar sempre lendo a Bíblia, sempre. Acabou a Bíblia, lê de novo, acabou, lê de novo. Porque o Espírito Santo vai colocando depois as coisas nos lugares. Lembrando da lição passada, só para a gente entender o que eu vou falar aqui. Tiago, né, e João pediram o que para Jesus? Para estar onde Jesus, quando Jesus entrasse no reino dele? Ou direita para a esquerda, né? Eu gostaria, quando o Senhor entrar no seu reino, coloque, né, um à sua esquerda e outro à sua direita. Esse foi o pedido deles. Jesus falou, vocês, mas não me compete isso. Aí, Marcos fez questão de registrar essas palavras. Coloque uma à esquerda e coloque outra à direita. E depois Marcos fez questão de registrar as palavras que passou batido pela gente, quando a gente estudou a lição do trimestre passado, passou batido. Mas Marcos fez questão de registrar que quando Jesus foi crucificado, um ladrão, né, falando dos ladrões, um foi colocado à sua esquerda e o outro à sua direita. O pedido de Marcos, se tiver de João e de Tiago, se tivesse sido atendido, né? Eles teriam sido colocados aonde? Na cruz. Um à esquerda e o outro à direita. Ele faz essa questão de repetir as palavras. Então, quando a Bíblia faz essas repetições, não é à toa. Esse paralelo, o primeiro sinal de Moisés foi relacionado com água. O primeiro sinal de Jesus foi relacionado com água, né? Iniciando um ministério de libertação. Os dois, né? Os dois. Elton, agora é contigo. O que esse milagre, assim, o que você acha? O que isso mexeu nas estruturas dos discípulos que estavam com Jesus e das pessoas ali? Então, esse casamento, que a gente sabe, era da família de Jesus, né? Era um casamento familiar, né? E Jesus vai lá e a gente vê que Jesus estava já sendo muito perseguido pelos líderes, né? Pelos fariseus, E a gente, lendo os comentários assim, da lição e de Ellen White falando também, que ali foi um momento em que os discípulos foram fortalecidos, porque eles viam assim, Jesus assim, ainda estava em dúvida, né, sobre como seria ali a ação de Jesus com toda aquela perseguição, com aquela rejeição da liderança de Israel. E numa festa, e a gente for pensar bem, Jesus faz o que nessa festa? Lembra muito o que foi lá em Gênesis, a família, né? A primeira família criada, né? Como Jesus deu valor à família, né? E os discípulos ali foram fortalecidos. E Ellen White comenta que a Maria, mãe de Jesus, foi honrada, né? Com o que ele fez ali. Então, assim, Jesus foi ali começou o início ele foi para o deserto, foi lá tentado 40 dias, né? E depois, disso, né? Depois ele vem e começa o quê? Todo o ministério dele aqui nessa festa de casamento, mostrando que ele ama muito a família, né? Tem uma coisa interessante, né, que o autor tenta colocar assim para nós, né, que também está no relato, né? A surpresa do mestre-sala que não sabia de nada, né? O cara não sabia de nada, quando experimenta o milagre de Jesus, vê a diferença de um milagre que Jesus faz com as coisas que os seres humanos fazem. É verdade. Então, como é importante a gente... A forma como que o autor da lição vai colocando, eu achei muito surpreendente, sabe? Para a gente saber, para você ter certeza que quando Deus fizer um milagre na tua vida, vai ser muito melhor do que você fizer. Eu costumo dizer o seguinte, está querendo fazer alguma coisa, está querendo vencer algum obstáculo, conquistar ou empreender, faz com Deus.
Vai com Deus, Ele vai te surpreender, vai surpreender as pessoas que te cercam, assim como foi surpreendido o mestre Sala. É algo muito interessante que o único que chama os milagres de Jesus de sinais é João. São 7, número da perfeição. Os 7 têm uma característica muito interessante, ou duas pelo menos. Na maioria, eu não contei, não fiz esse exercício, mas na maioria deles, os milagres, os sinais, eles foram realizados em conjunto com alguém. Por exemplo, o milagre de Caná. E outra, Jesus ele não operou com as mãos, mas com a palavra. O que ele falou? Vai lá, pega e faz. Então, a ação divina em conjunto com a humana foi lá, certo? A multiplicação dos pães e peixes. Né? Como é que a gente vai dar pão para esse pessoal? Se vire, né? Traz logo que tem. Aí trouxeram, então, em conjunto. A ressurreição a ressurreição de Lázaro, tira a pedra. A cura do cego, foi lá, vai lá e se lava lá. Então a gente vê uma interação e Jesus curando com a palavra. Interessante, a palavra usada no Gênesis é a palavra usada. João começa falando que ele é o verbo, entendeu? E a palavra está presente. Não, que ele é o verbo. Agora, Elton, indo para segunda-feira, a gente vê ali um milagre muito bacana. Se vocês tiverem algum comentário, depois vocês podem voltar, tá? Não, é só ler a passagem de João 2,11, que fala aqui falando que com esse milagre que Jesus fez, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Ou seja, foi o início para mostrar para os discípulos quem ele era, né? E agora, eles creram. Agora você continua aí a pergunta que eu vou fazer. Milagre em si só é motivo de acontecer um milagre? Vem de Deus? Todo milagre? Não. Porque é interessante que Apocalipse 13 fala sobre que a besta vai fazer o quê? Sinais e prodígios, né? Então, assim, nem todo sinal quer dizer que venha de Deus. Daí tem que conhecer o quê? Quando a gente vê uma coisa, a gente tem que ver se a pessoa está de acordo, o sinal está de acordo com a palavra de Deus. Eu só quis chamar a atenção, até o autor chama a atenção nisso, porque o que acontece? A gente quando a gente está em contato com a Bíblia, é mais fácil a gente saber se um milagre vem de Deus ou não vem. Mas eu não posso tomar só o milagre. Exato. E é o que João tenta mostrar o tempo inteiro, não é só o milagre. Você vai ver o que Jesus pede para as pessoas fazerem, certo? Tudo tem a ver com a palavra de Deus escrita. Certo? Em Deuteronômio 13, em Deuteronômio 18, Deus fala muito sobre os falsos profetas. Num dos capítulos, agora não me recordo a ordem, ele vai dizer assim que o verdadeiro profeta, quando ele profetiza, acontece. Mas ele vai dizer também que o falso profeta pode realizar sinais. Sim. Por que isso? Aí ele fala assim, se alguém profetizar e isso acontecer, e depois ele chamar você após outros deuses, não creiam, porque eu estou provando vocês. Deus está permitindo o milagre acontecer através de alguém que não é de Deus, para ver até onde o nosso coração está disposto a obedecer a Deus. Se o milagre está te fazendo desviar daquilo que já foi registrado na Bíblia, daquilo que a Bíblia orienta, ele não vem de Deus. Se ele está sendo operado por uma pessoa que tem a sua vida em desacordo com as Escrituras, também não vem de Deus. Se ele é um milagre onde a pessoa tem uma vida em desacordo ou ele fala em desacordo com a palavra de Deus, não vem de Deus. Então, nós temos que estar percebidos que existem milagres que são realizados pelo poder do inimigo, em nome de Deus. Isso. Olha que confusão. Tanto que ele falou em Mateus 7. Mateus 7. A gente vê isso também lá, como falou de Moisés aqui, na época de Moisés, quando ele começou a fazer os sinais lá. Exatamente. Os magos lá do faraó fizeram, até certa parte eles fizeram. É verdade. Então, igualzinho. É o seguinte, o apressado que crê por causa de milagre, já iriam crer que até a terceira praga que eles fizeram igual, não,
Os de Faraó também é de Deus. De Deus, exato. Eu acho que essa lição ela vem num momento extremamente importante para a gente compreender essa questão de milagre, porque hoje a gente vive num meio religioso que há um sensacionalismo em cima dos milagres e muitas pessoas estão arrastando multidões por conta dos milagres que elas realizam. E aí a gente não tem autoridade aqui para falar o que vem ou o que não vem de Deus, mas existem sinais, né, que vão mostrar para a gente. A gente já colocou aqui. Se está em desacordo a vida do milagreiro, tá? A vida do milagreiro, a vida de quem está realizando o milagre, está em desacordo com a vontade de Deus. A lei se e os ele profetas, ensina, né? Se ele ensina longe do que a Bíblia coloca como regra, isso já não vem de Deus. E uma coisa que a gente tem que deixar muito claro para você entender é que bem pertinho da volta de Jesus, e é esse momento que nós estamos vivendo, Satanás vai fazer descer fogo do céu. Então, cuidado. Agora, interessante, o segundo milagre. O segundo milagre, João, ele faz questão de dizer que também ocorreu aonde ocorreu o primeiro milagre. Eu achei isso interessante. É uma forma de consolidar aquilo que foi colocado, né? Às vezes poderia ter sobrado alguma dúvida ali, ou algo que ficou mal compreendido, porque aquilo ali foi uma surpresa, né? E não foram... Quantas pessoas presenciaram o milagre lá da transformação de água em vinho? A gente não tem o número Eles certo, viram o resultado, mas presenciar o milagre, só os que ver o que encheram. aconteceu lá... Só os que encheram a talha. Exatamente. Então olha, foi ele que fez, então sobrou uma dúvida ali. Será que fez? Será que não fez? Agora, esse segundo aqui, ele já foi mais público, vamos dizer assim, né? Não tinha como dizer que não foi feito, né? Não. E era de um centurião, quer dizer, não era nem um judeu, para dizer, não, Não. tá puxando a sardinha para Jesus, não, né, Elton? E a gente vê que usou o que também? Ele não estava lá presente, né? Ele usou a palavra, né? A distância, né? Mais uma vez, né? Mais uma vez. E a gente vê que Jesus, ele fala que vai viver, né? Tá certo. E ele não corre, não vai lá ver se realmente... Eu achei interessante isso aí. Quer dizer... Toda vez que eu leio isso aí, Elton, ele nem voltou para casa no mesmo dia. Não, é que fala Aí ele chega lá e ele pergunta que horas que aconteceu. Foi na hora que Jesus falou. E você acha que depois ele não espalhou essa notícia? Né? Não, porque aí o que fala? Não, pode falar. Não. Depois eu vou... Não, pode ir. Não, tem outra coisa para falar. Porque assim, pode o que eu fico pensando? Se fosse eu, desesperado do jeito que eu sou, teu filho, eu ia sair correndo. Ia lá em casa, mãe, como é que tá o Vinícius? Como é que tá a Thaline? Não, tá tudo bem, graças a Deus. Quer dizer, ele tinha certeza. Que Deus, que Jesus, ele tinha poder na palavra, ficou tranquilo. Mas isso ocorreu depois de uma ação que Jesus fez. Quando ele foi até Jesus, ele tinha um grau de fé. Mas ele foi até Jesus esperando o quê? Receber um benefício, vamos dizer assim. Não era para ele, mas era para o filho dele. Certo? Ele cria que Jesus era o Messias? Ele sabia que era um profeta. Porque Jesus falou assim, se não vir de sinais, não creio. De modo nenhum crerei. Ele chega até Jesus e fala, vamos comigo. Vamos comigo. Aí Jesus fala, se não virdes, ele coloca no plural, que ele não estava falando só para ele, né? mas para várias pessoas, várias lideranças ali. E falando no plural para incluir nós também, né? Também, com certeza. Aí Jesus não vai com ele, fala, se não virdes sinais, de modo nenhum crerei. A partir daquele momento, a conversa com aquele homem, ela é para mudar um estado de espírito, porque a gente tem que lembrar sempre que os sinais no livro de João, eles tinham o objetivo de mostrar que Jesus era Cristo. Deus, Então, quando Ellen White comenta que quando ele recebeu essa mensagem, o que Jesus falou para ele enxergou nele a deficiência que ele tinha. E aí Jesus não vai com ele, mas fala o que para ele? Vai lá porque o teu filho vive. Nesse momento desse encontro com Jesus, houve uma mudança nele
onde ele deixou de ir atrás de um benefício e ele passou a crer que Jesus era o Messias. Tanto é que eu estava lendo num comentário bíblico dizendo que a distância de onde ele estava até onde ele deveria voltar era de 5 horas. Ele foi no outro dia. Não, eu achei. Ele foi tranquilo. Eu sempre achei interessante quando eu li essa parte, a tranquilidade dele depois de ouvir a palavra de Deus. Sabe o que é mais interessante? Que aí a Bíblia diz que ele creu. Olha para você ver. É que é interessante, quando ele tem, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo eu não quererei. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Aí Jesus falou: vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Creu que o filho dele ia o quê? Viver. Quando ele chegou lá, ele tem um encontro com os servos, aí os servos dizem que o filho dele vivia, o teu filho vive. Jesus fala: vai que o teu filho vive. Os servos encontraram com ele: o teu filho vive. Aí ele pergunta que horas que aconteceu, a determinada hora. Ele entendeu que era na mesma hora que Jesus tinha falado para ele. Aí o que a Bíblia diz aqui de novo agora? A hora em que Jesus dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Olha como é que já é outro momento de crença. Primeiro ele crê que o filho seria curado, agora ele já crê que Jesus era o Messias, não só ele, mas a casa dele também. Então João vai fazendo um jogo de palavras, de ideias, de quadros assim, que é muito interessante. E interessante, a gente fala que Lucas, né, que Marcos é o do movimento, mas João não é parado, não. Não, não, de jeito nenhum. Ele vai aqui, mas Jesus está percorrendo também para cima e para baixo. Alguma coisa, Elton? Não, é muito interessante isso, porque a nossa vida é assim também, né? A gente, às vezes, tem um encontro com Cristo, a gente, com o tempo, a gente vai criando um relacionamento muito maior com Ele e vai entendendo o que Ele tem para a nossa vida é algo muito superior, né? Nosso crescimento espiritual junto com Cristo, né? Aqui, acho que é esse ponto que a gente poderia estender um pouquinho, que depois a lição ela vai ser mais fácil de avançar, entendeu? Por que eu acho muito importante a gente saber isso? Existem pessoas hoje, cristãos, que são dependentes de milagre para crer em Jesus. Os milagres no livro de João são 7. E essa palavra sinais é usada 17 vezes no livro de João. A última vez que ela é usada é no capítulo 12. E no último momento em que ela é usada, a partir do 12 em diante, você não vai encontrar mais isso. Tá? Essa repetição. É dito assim, no último versículo, lá em João 12, eu esqueci, eu anotei aqui, quer ver? João 12, 37. Diz assim que ele realizou esses sinais, mas eles não creram. Os sinais eram para mostrar que Jesus era o Messias, mas eles não creram. Então eu queria me deter aqui. Hoje há uma grande exploração em questões de milagres. As pessoas estão dependentes de igreja que realizem milagres para elas acreditarem em algo, precisa ser palpável, precisa ser visível, porque senão elas têm uma deficiência de seguir e de acreditar, certo? Os milagres em si não querem dizer nada. Para salvação. Por quê? O povo, fazendo um paralelo, o povo de Israel viu milagres? Demais. E aí, o que aconteceu? Ficaram no deserto. Certo? Aí eu quero chegar no ponto principal. A igreja adventista é tida como uma igreja uma igreja fria e que não realiza milagres. Nós vemos muitos milagres sendo realizados, mas não numa forma de exploração e não é o nosso evangelho é a palavra, né? E não como uma forma de ganhar e manter membros. Eu vou contar sobre mim, tá? Rapidinho. Eu, com 20 anos, eu sofri um acidente, eu quebrei o pescoço e os médicos que viram a minha radiografia disseram que eu era um tetraplégico andando. Eu fiquei 11 meses com o pescoço quebrado e... 11 meses com o pescoço quebrado, os médicos lá... Eu saí de Poços de Caldas, fui internado em Campinas, fiquei 40 dias em Campinas, 40 dias, né? A Bíblia usa bastante isso. 40 dias em Campinas, fiz 4 cirurgias, alinhamento da coluna cervical, reconstituição da primeira vértebra, que foi a que eu quebrei. Minha coluna ela é costurada com fios de aço e os médicos não entenderam o que aconteceu, porque foi um milagre. Eu era um tetraplégico que andava.
Na época, a ciência nunca tinha visto. E pedala demais hoje. O único caso que era parecido com o meu que os médicos relataram foi o caso daquele ator que fazia o Super-Homem e ele ficou tetraplégico. Era a mesma fratura que eu tinha. Isso foi em 96 e 97. Foi o tempo que eu sofri o acidente e fiz cirurgia. Fiquei 11 meses assim. Eu estava fora da igreja. Foi um milagre extraordinário que aconteceu na minha vida e eu não voltei para a igreja. Sabe para que serviu, eu refletindo nessa lição essa semana, para que serviu essa lição para mim entender o milagre na minha vida? Porque por que as pessoas querem receber um milagre? Para ter uma experiência mais sobrenatural com Deus? Se aconteceu um milagre na minha vida, eu acredito em Deus? É para isso? Se não acontecer, eu não creio? Na minha vida, eu estava afastado da igreja. Em 97, eu fui voltar para a igreja em 2002. O que significou o milagre para mim naquela época? Nada. Hoje, o que significa o milagre para mim? Hoje é outra visão, né? Mas sabe qual visão? Não é para que eu creia mais em Deus, mas para que eu entenda que o que Deus fez por mim é que me trouxe na minha vida uma responsabilidade. Isso. Então, para quem recebeu um milagre, é coisa séria. O milagre não é para sustentar a sua vida, a sua fé, a sua vida cristã. Não é para isso. Se você for dependente de milagre para isso, você está perdido. Por exemplo, assim, a gente que você nunca vai ter uma fé verdadeira. A gente que te conhece, a atividade que você faz na igreja, fora da igreja, em prol do evangelho, o que adiantaria um milagre se você não fizesse isso hoje? Qual benefício traria para a tua vida e para a vida da igreja? Então, agora, e se não houvesse um milagre na minha vida, eu deixaria de fazer o que eu faço? Eu estou fazendo por causa do milagre? Não. A única coisa que eu entendo quando eu recebi um milagre na minha vida é que isso trouxe uma responsabilidade. Qual a responsabilidade? Deus falou para mim, eu tenho um propósito para você. Eu posso... Então, quem recebe milagres tem uma responsabilidade. Deus está operando um milagre na sua vida porque Ele tem um propósito para você. E se você não cumprir, aí é igual Paulo fala, né? Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então, a gente tem que entender isso. O milagre não é para sustentar vida espiritual de ninguém. Nós não podemos pautar a nossa fé em milagres, sermos dependentes. Aí Deus faz um hoje, não faz um amanhã, eu saio da igreja. Acabou minha vida espiritual. Não pode ser assim. Elton, se a gente for falar de um milagre, o que a palavra de Deus por espírito de profecia fez na tua vida também, hein? Também. É verdade. O Elton mais quietinho, mas eu gosto de lembrar ele disso. E como Jesus ele usava a palavra naquela época e trazia cura, a nossa cura hoje está onde? A palavra de Deus. Está aqui, ó. Está aqui a cura. Mas, Elton, sabe o que é o maior problema? É que a gente não faz uso da palavra de Deus. Exato. Se a gente fizesse uso da palavra de Deus, quando digo a gente, é nós três aqui, claro que eu estou falando, é só um exemplo, tá? Mas eu, Jefferson, não faço uso da palavra de Deus, e às vezes você que está aí também não faz uso devido à palavra de Deus. Por isso que às vezes o milagre que Jesus quer fazer, transformar a nossa vida, não consegue, né? Não consegue. Mas esse é o maior milagre. A transformação de vidas é o maior milagre. Deus opera milagre em todos. É que a gente quer ficar vendo maná cair no céu, o mar se abrir, esse tipo de milagre, entendeu? Esse tipo de coisa que a gente quer ver. Cada respiração, olha que milagre da vida. Na verdade, a gente quer muito benefício, né? Exatamente. A gente não quer sacrifício, a gente quer benefício. É o que a gente espera. O que as igrejas oferecem hoje? Só benefício. Você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo, faz isso que você ganha, barganha e você ganha a coisa. E Jesus, nessa época, passava por isso também. As pessoas queriam o quê? Receber coisas para este mundo. Agora, eu vou falar aqui para vocês aqui. Eu estava vendo um vídeo de uma psicóloga, ela explicando a questão de você ajudar uma pessoa. Se você ajudar a pessoa uma vez, tranquilo, ela vai ser agradecida. 2 vezes, ela ainda vai reconhecer que foi bom. 3 vezes, ela vai achar que é merecida. A 4ª vez, ela tem certeza que ela merece. A 5ª vez, se você não conseguir dar para ela, ela vai ficar falando que você está sendo injusta com ela. A 6ª vez vira ingratidão. Isso é questão do cérebro. Então, o que acontece que as pessoas vão atrás de milagre? Porque o cérebro acostumou que ela tem que se satisfazer, que ela merece os milagres que Jesus vai dar. Se Jesus não der, é porque Jesus engana ela. E já começa a achar que é uma obrigação. Por isso que é perigoso a gente pautar a nossa vida. Por isso que João
bota a palavra de Deus como o centro do milagre nessa lição 1. Agora, ainda para o tanque de Betesda, a gente vai misturar tudo aqui agora, tá? O milagre de Betesda, corações duros e reivindicações de Jesus. Uma coisa que eu achei interessante aqui. No milagre de Caná, não precisou de fé. Quem criou foi a mãe dele, vai lá e faz. Ok. Nesse aqui, Jesus já chamou atenção. Se eu não fizer um milagre, você não vai crer em mim. Agora, o tanque de Betesda, Jesus oferece sem pedir nada. Jesus vai até ele e só faz aquela pergunta boba, né? Que a gente parece mente bobo. Não. A reflexão que a pessoa tem que ter, né? Não era bobo, não. Você quer? O que você quer que eu faça por você? Porque assim, aquela ali, eu acho que é a segunda vez que Jesus sobe a Jerusalém. Que a Bíblia registra, pelo menos, né? Jesus subiu com os 12 anos dele lá, Sim. Essa aqui, e depois quando ele morreu. Quem era Jesus em Jerusalém? Ninguém conhecia. E eu acho interessante porque ali existia algo que existe hoje, superstição. Nossa, ainda bem que você lembrou disso. Superstição, ali, a superstição, para ser curado naquele local lá, ela gerava egoísmo, gerava guerra de gerava briga. Inveja. Então, para ser curado, gerava tudo aquilo ali. Quando Jesus fala para ele, você quer ser curado? Ele fala assim, não tem ninguém que me ajude a ir lá. Ele jamais imaginava com quem ele estava conversando, né? Então, hoje ali, a Bíblia relata que ali existiu uma multidão de enfermos. Agora imagina a situação daquelas pessoas, né? Que briga que era aquilo, o que acontecia ali? E Jesus, quando fala para ele não tem ali respaldo nenhum para acreditar, para saber sobre o que Jesus estava falando. Aí Jesus fala direto. Eu acho assim, Elton, fala a verdade. Quando a gente vai para o Espírito de Profecia, fala que ele estava desfalecendo, ou seja, era o pior caso que tinha ali dentro. Pois é. Era quanto tempo que ele estava assim, né? 38 anos. É muito tempo, né? Eu acho assim. É minha idade. Para que não, eu tenho que falar o milagre, né? Para aquela época, nesse estado, viver 38 anos dessa forma. Imagina a judiaria do cara. A idade dele provavelmente era maior, né? Devia estar o quê? Como talvez ele não tenha nascido assim, né? É verdade. Mas assim, ele não duvidou, né? Ele pegou e obedeceu o que Jesus falou. E Jesus fala o que para ele depois? Vai e não peques mais. Tinha alguma coisa relacionada. Toda doença é relacionada com o pecado, né? Não é Deus que coloca a doença na gente, mas é o pecado que coloca. E a gente vê isso, na palavra de Deus mostra o quê? Existe um caminho, que é Cristo Jesus, e Jesus mostra para nós o que devemos fazer. Se eu estou doente, eu tenho que fazer uma análise do que eu estou fazendo com a minha vida. Alguma coisa que Jesus quer mostrar. É onde eu encontro? Na palavra de Deus. Isso aí. Se eu estou passando problemas de relacionamento, tem que analisar que tem alguma coisa errada. Onde que é o melhor lugar, a maior fonte? Na palavra, porque aqui está Cristo falando conosco, né? Então, assim, a gente vê que Jesus quer nos dar cura. Ele deseja isso, mas a gente tem que fazer o quê? A nossa parte. A gente tem que buscar em Jesus qual que é a solução para a nossa vida. E Ele tem solução para tudo. Se nós fizermos o que é da vontade de Deus. Por isso que é importante estudar a palavra de Deus, né? Então, é essencial isso na nossa vida. Tem um pedacinho, eu sei que eu já estou indo, mas olhando antes do C. Não, pode ir, eu estou vendo outra coisa. Aquele parágrafo que tem aqui embaixo, diz assim, Jesus não dera nenhuma certeza do auxílio divino a ele. O homem podia ter duvidado, perdendo a única oportunidade de cura. Contudo, acreditou na palavra de Cristo e, agindo de acordo com ela, recebeu a força. Pois é. Eu fico pensando em mim e você, eu e você. Agora, nós dois aqui, ó, nós dois segundos. Quantas vezes Jesus está batendo no coração seu? Quantas vezes Jesus está falando para você, cuidado, igreja, a importância disso, a importância do evangelho? Quantas vezes Jesus vai até a tua casa por intermédio da oração de um amigo seu, alguém que se preocupa com a sua salvação? E você está que nem aquele homem lá. Você quer a cura, mas está procurando um lugar errado, dentro de casa, ou às vezes com outras pessoas.
aquele homem não teve. Ele não teve nenhuma. Ou seja, Jesus falou, fique em pé. E ele creu. Eu acho que para nós, nós dois aqui, eu acho que nós temos que começar a crer mais na palavra de Deus. Agora é interessante. O homem creu, obedeceu Jesus, mas o que aconteceu quando ele estava indo no caminho de casa? Só um adendo aqui. Vai lá. O Elton tocou no assunto sobre o que Jesus falou para ele depois. Vai, não peques mais. Mais uma vez, milagre traz responsabilidade. Lembrado, bem lembrado. Milagre, o encontro que ele teve com Cristo, a partir daquele momento agora ele precisava agir de forma diferente. Agora, quando ele está indo embora, ele está levando o leito dele, aí a liderança, né, da igreja da época. Isso. Era um absurdo levar o leito no dia de sábado. A gente precisa entender que os judeus criaram muitas leis para se guardar o sábado que não estavam em harmonia com a Bíblia, com as Escrituras. Jesus ele vem restaurar o sentido do sábado. Só para deixar bem claro, o que nós não devemos fazer no sábado, tudo aquilo que é para o nosso próprio benefício. Assim, de uma forma bem resumida, tá? Só para a gente entender. E Jesus falou, no sábado é lícito fazer o bem. Eu estou tendo algum ganho próprio, estou fazendo para mim? Não. Isso não, né? Então, quando a gente tem esse princípio em mente, fica mais fácil de entender. Agora, mais uma vez, milagre, ele não quer dizer nada em questões de salvação. Nem para o que recebe, nem para o que está vendo. Viu ou ouviu, né? Porque os líderes daquela época começaram a atribuir à obra de Jesus, os milagres que ele realizava, a quem? A Beelzebub, a demônios. Disseram que Jesus era um pecador que se fazia filho de Deus, né? Então, o coração dele se endureceu por conta dos milagres, assim como agora dá para entender a expressão que foi usada lá em Gênesis, quando Deus falou assim, eu vou endurecer o coração de Faraó. Não é porque Deus ia endurecer ativamente, mas de forma indireta, as ações que Deus iria realizar iriam endurecer o coração de Faraó. Os corações da liderança da época se endureceram. Se Jesus falasse, eu vou endurecer o coração deles, não era porque Jesus ia fazer pedra o coração. Não, mas porque as ações de Jesus endureceram o coração deles. Assim a gente entende o endurecimento do coração de Faraó. Você está curioso vendo o negócio aí? Mas eu quero fazer uma pergunta para você, tá? Uhum. A pergunta 5 eu achei muito chique. E eu achei a tua cara aqui, ó. Até que ponto as pessoas podem ficar espiritualmente endurecidas apesar das evidências? A gente vê isso acontecendo aqui, né? Que as maiores evidências que Jesus deu para aqueles líderes, que o Joel acabou de falar aqui. Acho que é pior. A gente tem que tomar muito cuidado em milagres, como nós já falamos, porque pode vir do inimigo. Mas o pior é o quê? Vindo de Deus e eu não crer nisso. Até a lição da semana passada, você lembra da semana passada que uma das coisas do pecado contra o Espírito Santo era que eles falavam que Jesus fazia pelo diabo. Isso. E Jesus só fazia o bem. Jesus, a palavra ali estava o Deus encarnado ali, fazendo o bem, mostrando para eles, mas o que eles tinham no coração? Olha que em João 5:39, ele fala assim, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para teres o quê? Vida. Eles examinavam as Escrituras, mas não viam em Cristo o quê? O que as Escrituras apontavam. Dele, né? Isso é o pecado contra o Espírito Santo. É eu querer fazer de Deus o que é bom para mim, o que eu quero. Eles queriam isso. Eles tinham ideias egoístas, eles tinham querendo tirar vantagem, de ter privilégios, de riquezas. E Jesus estava mostrando o que era a verdadeira riqueza, é ter Ele no coração. Quando o milagre ele não está de acordo com aquilo que eu acho que deve ser, aí eu teria o coração endurecido. Por quê? Quando os milagres começaram a acontecer, as multidões se voltaram para Jesus e começaram a seguir eles. Eles começaram a perder influência, perder poder, perder notoriedade, perder posto, perder posição. E o que fez com que eles rejeitassem os milagres de Jesus e tivessem o coração endurecido foi justamente isso. E uma das coisas que a gente vê Ellen White falando, que muito daquelas pessoas que Jesus curou,
Eles foram atrás desses líderes, os líderes falavam o que para eles? Você é um pecador. A gente vai ver na outra lição. Você é um pecador e merece o que você está passando. Eles foram mandados embora para morrer, igual esse de 38 anos após, que ele foi atrás de alguém, dessa liderança espiritual de Israel. Ele falou, você está perdido, você é um pecador, você vai morrer. E Jesus vai lá e cura. Quer dizer, aquilo foi uma vergonha para eles, para aqueles grandes líderes, cheios de soberba, cheios de riqueza, cheios de posição, né? Os eruditos da religião da época. E Jesus vai lá, um simples galileu, humildemente vai lá, em nome de Deus, o Pai vai lá e cura. Eu não sei se eu entendi errado, vocês dois são os professores, eu só sou aluno. Jesus cura e vai embora. Depois Jesus procura o homem de novo para dar o conselho, né? Eu achei legal isso. Agora, uma coisa que eu achei interessante, que o autor também fala de João, que João ocupa uma grande parte falando desse milagre só para mostrar quem é Jesus. Tanto que a quinta-feira é as reivindicações de Jesus. Ou seja, João fica o tempo inteiro martelando na cabeça. Pessoal, só um ser divino consegue fazer isso. É isso, Joel? E aí, quando começa a relatar as palavras de Jesus para os líderes, Jesus logo fala assim, ó, eu não busco a glória dos homens. Então, a obra que ele realizava não era para benefício próprio, não era para exaltação própria, era uma obra de salvação. E ele vem mostrando vários detalhes sobre a obra dele, né, para que aqueles líderes entendessem quem Jesus era. Mas, mais uma vez, o orgulho no coração impediu eles de enxergarem quem era Jesus. Igual você falou aí, João separou ali, né, uma grande parte desse capítulo com as explicações de Jesus, né? Porque Jesus tinha sido acusado aqui no versículo 15, versículo 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Ah, não, perdão, eu estou olhando no capítulo 6. Não, mas aqui está dentro do contexto. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir... Perdão, eu li errado. Não era aqui, não. Peraí, é aqui. Sim. É aqui, ó. No versículo 5, verso... 31. Verso 17. Mas eles disseram, meu pai trabalha até agora em questão do sábado. Eu trabalho também. Aí os judeus, por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E a partir daqui, Jesus toma a palavra e vai explicar para eles sobre a obra dele. Mas, coração endurecido. Tanto que eu achei interessante, Elton, na lição aqui na parte abaixo da 7, diz que Jesus usou 4 passos, né, para mostrar, 4 testemunhas, né? Eu achei isso muito legal, né? João Batista. João Batista, os seus próprios milagres, o Pai e as Escrituras. Cada uma dessas testemunhas fala em favor de Jesus. Não tinha muita evidência. Tá do 19 ao 46 aí, o que Jesus fala. Exato. A sequência ele vai usando essa sequência. Toda essa sequência, né? Falando assim, vocês estão duvidando? Então prestem no que João Batista falou. Vamos lá em Moisés. Moisés disse que viria um profeta, né, igual a ele, e vocês deveriam acreditar nele. O profeta veio, preparou o meu caminho, eu estou aqui. Achei legal a forma com que o autor da lição... Tudo dentro do contexto que o Elton falou aqui. Quando Jesus fala assim, cuidais ter nela, vocês examinais as Escrituras, ele está falando assim, vocês examinam as Escrituras, vocês são estudiosos das Escrituras. E vocês acreditam que a vida eterna está nas Escrituras, mas as Escrituras testemunham a respeito de mim. E vocês não estão crendo? Né? Ou seja, o que vocês estão procurando está aqui. Ao vivo e a cores. Elton, o que você queria mostrar aí? Não, aqui no 5:46, né? Falando sobre Moisés, né? Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém,
não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? E aqui está o ponto. Acreditar em milagres ou acreditar nas Escrituras? Qual é o mais importante? Os milagres têm seu papel, Sim. mas qual é o mais importante para conhecermos a Jesus? Palavra de Deus. Ele falou assim, se vocês crescem em Moisés, Nas minhas vocês palavras. queriam em Mim. Vocês Ou seja, não vão buscar crer nas nas minhas palavras porque vocês não estão crendo nas Escrituras. Bom, eu vou cortar eles aqui, sabe por quê? Se vocês vissem aqui quantas anotações tem, é uma enciclopédia. Mas Chama o pessoal para vir na classe Escola Sabatina aí, participar com a gente. aí, ó, bem lembrado aqui, ó. Venha para a classe, você vem aqui ao vivo e a cores, você vai ver que legal. Você pode ir na classe do Joel, pode ir na minha classe. Qual que é o horário? Né? Ó, o horário é o seguinte, às 9 horas é o culto. Todo sábado às 9 horas é o culto. O culto é uma maravilha, você sai do culto abençoado para daí para a escola sabatina. Aí nós temos assim um tempão tremendo para falar da lição. Está convidado para vir, tá bom? Mas vamos lá. Esses sinais, segundo o que nós estamos falando aqui, João usou a expressão sinais, placas indicativas, apontam o caminho, apontam que Jesus é o Salvador. E eu vou voltar para o verso para dizer o seguinte: Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes que estão escritos, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. O maior sonho de Deus é que você tenha vida em nome de Jesus. Amém. O maior sonho de Deus é que você creia na palavra de Deus. Porque se você crer verdadeiramente na palavra de Deus, eu vou falar para você assim, ó, de coração. É difícil, Satanás ele vai botar um monte de coisa para te atrapalhar. Mas é gostoso. Acorda lá, não importa se é 5, 5 e meia, 6, não importa. Acorda, vai lá, faz a sua oração, pede força, vai ler lê assim um capítulo, não precisa mais que isso não. Se entrega para Deus, mostra para Deus o desejo, o Espírito Santo vai abrir a mente e você vai ver o seguinte: quanto mais você ler a Bíblia, como nós estamos falando, como o Joel falou, acabou de ler de novo, você vai ver assim, quanto mais próximo da salvação você vai ficar. E diferente daqueles líderes que estavam em frente ao Deus e não creram, hoje nós temos a palavra de Deus, que mesmo à distância entre aspas, né, a gente vai pegar nelas a presença de Cristo, do Espírito Santo, e nós vamos verdadeiramente crer que aquele que esteve aqui, que João está relatando para nós, é o Cristo, o Filho de Deus. E Ele quer ser o Filho de Deus na minha e na sua vida. Fechado? Então vamos falar com os nossos amigos sobre esse Jesus, vamos crer nesse Jesus como nosso Salvador. E vamos fazer o seguinte, eu vou orar agora e você vai fazer assim, você vai lembrar o nome de alguém que você precisa mostrar Jesus para ela. E vamos orar juntos aqui. E você vai ser a palavra, a Bíblia que elas vão ler. Tá bom? Vamos fazer esse trato? Então busque no livro de João, busca na Bíblia aquele modelo que Jesus precisa que você seja para alguém, que eu seja para alguém. Vamos fechado? Então vamos orar? Querido Papai do céu, nós precisamos, ó Deus, crer em Ti. Nós precisamos pegar mais na Sua palavra, então nos anime para isso. Amém, Senhor. Ao ler o livro de João, a gente vê como é importante a gente perceber Cristo nas palavras dele, nos escritos dele. Como é importante ver aquilo que Jesus separou para que nós lêssemos e crescêssemos cada vez mais nele. Ó Deus Espírito Santo, trabalhe na nossa vida. Há pessoas do nosso lado, da nossa família, do nosso trabalho, que precisam conhecê-lo como Deus verdadeiro. São tantos sofismas, são tantas coisas que o mundo prega, que nós possamos viver a verdade e as pessoas possam ver a verdade em nós. Amém. Nos ajude, ó Deus, que a nossa vida faça como os sinais que João fala, que a nossa vida mostre o caminho para chegar aos céus. E nós não queremos chegar lá sozinhos, não. Nós queremos chegar com os nossos familiares, com os nossos amigos de escola, com os nossos parceiros de trabalho, com os nossos vizinhos, com os nossos irmãos da igreja. Ó Deus, nos prepare para essa bênção de ser a Tua palavra viva, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom, muito obrigado a vocês pela lição, tá? E vocês estão convidados para a próxima. Não fujam de jeito nenhum. E você que está aí até semana que vem, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, certo? Juntinhos.
Compartilhe, dá o seu like, comente, tá? Nos ajude e lembre sempre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Até semana que vem, um grande abraço, tá bom?